Oi, mais um dia na roça. Hoje eu vou falar sobre 5 dicas para ter uma boa oratória. Como falar bem? Quando se trata de oratória, a gente pode colocar que um idiota que fala bem é mais astuto do que um inteligente que fala mal. Então, muitas vezes, a forma que você se expressa é muito mais significativa do que o jeito como você pensa. Não adianta nada você pensar de uma forma, mas você se expressar de outra forma. É como se fosse um professor. Aquele professor seu, você sabe que é muito inteligente, mas ele não consegue passar o assunto. Então, você vê que você não aprende nada com aquele professor, porque ele simplesmente não consegue, não tem a habilidade, a capacidade de te entregar o que ele conhece. Para você ver que a oratória é um ponto fundamental quando você trata em alguns aspectos. Eu particularmente estou estudando bastante sobre oratória, porque eu utilizo isso no meu dia a dia para passar o conteúdo para você, para os meus seguidores, para o meu público. Eu estudo técnicas de oratória diariamente para melhorar sempre. A oratória, ela faz parte das chamadas soft skills. São aqueles tipos de habilidades que a gente adquire sem nem perceber, que são body language, ou seja, a conversa por meio do corpo, aquele swing corporal, o eye contact, você olhar diretamente no olho do seu público, e a forma como você fala para o seu público. Então vamos lá. Primeira dica, você não precisa falar rápido para falar bem. Quando você fala rápido, muitas vezes você não tem tempo de pensar. Então você pode usar o tempo de fala a seu favor, falando devagar. Enquanto você vai falando, você vai pensando sobre as próximas coisas que você vai falar. Às vezes, você não precisa, por exemplo, eu tenho uma pasta de tópicos para falar aqui para você. Às vezes, quando eu vou falando devagar, eu vou falando tópico, eu vou colocando alguns exemplos desse tópico, eu já pulo para outro tópico sem nem olhar na lista. Quanto mais devagar você vai falando, você não precisa falar. Não, você vai falando devagar, não precisa falar rápido, aí a pessoa não vai entender nada, você vai falando rápido assim, aí depois você esquece o que você vai falar. Às vezes fica meio atropelado quando você fala muito rápido. Você vai falando devagar na manha, para que a pessoa se sinta atraída por sua voz, se sinta atraída pelo conhecimento, se sinta atraída pelo assunto e pelo vídeo. Outra forma interessante também é você usar o silêncio para engajar. Às vezes você está aqui falando, aí faz uma pergunta para o público e dá aquele silêncio. E é o tempo que a pessoa para e pensa. Verdade, né? Use o silêncio também para ser algo a mais para você. Dica número 2. Se atente aos vícios de linguagem. Então, se você tem aquele vício de linguagem, mas eu tô falando aqui, né? Mas pois é, né? O tempo tá bonito hoje, né? Mas olha como o céu tá azul, né? Se você tem algum tipo de vício de linguagem, se atente a isso, porque muitas vezes a pessoa perde o foco do assunto para prestar atenção no seu vício de linguagem. Lembrei de um exemplo aqui. Eu tinha um professor de química. Se você estiver me assistindo agora, professor, lembre-se que eu estou usando o senhor como exemplo. Durante as aulas de química, ele ficava falando, por exemplo, galera, esse próton significa isso, e essa cadeia de tal, entendeu não? Mas pois é, e aqui você muda pra lá, muda pra cá, entendeu não? Então a gente anotava na aula quantas vezes ele falava entendeu não. Então assim fica difícil, você vê que a nossa absorção do conteúdo era muito baixa, porque a gente não prestava atenção no que ele falava, só prestava atenção no vício de linguagem que ele tinha. Terceira dica, fale sozinho como exercício. Se você é aquela pessoa que tem vergonha, que é tímida, tente falar sozinho como exercício. Você passar o vento aqui, peraí. Tente falar sozinho como exercício. Treine, por exemplo, no espelho, ao ar livre, ou grave e se veja depois. Faça essas técnicas, tente sozinho, para que depois você possa passar isso para outras pessoas. E ao passo que você vai treinando sozinho, você também vai perdendo a vergonha para com as outras pessoas. Você perde a vergonha para que os outros acham, para que os outros pensam, e perde a vergonha também enquanto os outros estão te olhando. Por exemplo, agora eu estou fazendo esse vídeo para você, os meninos estão me assistindo ali, parecendo uma plateia, mas não tem problema. Diz eles que estão assistindo em primeira mão para não assistir no YouTube. Eu não concordo, porque eu gostaria de visualizações, mas tudo bem.
Quarta dica, a sua voz é a sua maior arma. Lembre-se, utilize a sua voz, o poder que você passa o conhecimento para a pessoa por meio da voz a seu favor. Mas como assim? Esse meio, para você que gosta de futebol, assim como eu, quando você tá assistindo um jogo, lembre-se, eu não vou nem muito longe, há 5, 10 anos atrás, você tava assistindo um jogo, você preferia ouvir o jogo pela rádio ou assistir o jogo pela televisão. Muitas vezes o jogo tava super sem graça, mas o cara na rádio tava: ei, o fulano passou a bola para aí, ixi, Maria, que lance lindo! Ei, vai pra cima do zagueiro! Às vezes ele tava no meio de campo, parado, não tinha nada, e você ficava ali, ó, vibrante pela voz do narrador da rádio. Mas o narrador da TV é como? Neymar. Logo a gente se vê por aqui. Pois é. Então, o resultado ontem foi tal e tal, e o jogo rolando. Você vê que o poder da voz, ele faz muita diferença. Quinta dica, ilustre os seus conceitos, ideias e palavras. Quanto mais ilustrações você tiver, quanto mais exemplos você tiver, quanto mais analogias você fizer, mais fácil vai ficar para o público entender o que você quer falar. Você dá algum exemplo, às vezes você fala e a pessoa não entende, aí você dá, não, por exemplo, é assim, 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 aí você, verdade. Quanto mais esse exemplo se encaixar na vida da pessoa, mais ela vai se sentir engajada, mais ela vai se sentir parte do problema, parte da solução, para que ela pegue aquele problema dela do dia a dia e consiga uma solução muito mais fácil, que é aquela que você entregou para ele, certo? E agora, como todo vídeo de dicas, vou deixar uma série de bônus aqui para você extras. Nada mais, nada menos, um agradecimento para você que ficou aqui até o final. Então vamos lá, vou colocar os bônus aqui para você. Primeiro, conheça o seu público, saiba com quem você está falando. Não adianta você fazer um conteúdo para empresários e adolescentes estejam assistindo. Não que adolescentes não possam ser empresários, mas você entendeu aí a analogia, o objetivo. Não adianta você fazer um conteúdo para criança e um adulto está assistindo. Se ele for pai, ok, mas se ele for, por exemplo, eu não vou gostar do assunto porque não é um conteúdo nichado para mim. Você faz um conteúdo pensando no seu público. Outra, conheça o assunto. Então, estude muito antes de falar, porque muitas vezes você tá falando aqui no roteiro e você começa a inserir mais coisas no roteiro. Isso se deriva do seu conhecimento. Quanto mais você conhece sobre o assunto, mais você vai colocando inputs, colocando exemplos, levando em conta a carga de conhecimento que você tem. A informação, o conteúdo, ele fica muito melhor somente por sua causa. Você pode até ter um roteirista, mas você vai colocando ali a sua parte, a sua contribuição, o vídeo fica muito mais rico. A pessoa compreende muito mais do que se você, por exemplo, nunca tivesse estudado o assunto e fosse falar disso agora. Outra, estabeleça contato visual com o público. Se você permanecer em contato visual com o público se sente incluído, se sente parte do assunto. Parece que você está falando diretamente com a pessoa. Se você desviar o olhar aqui, parece que está conversando com outra pessoa. Tô aqui conversando com outra pessoa, mas quem realmente importa tá lá. Então não adianta eu ficar conversando aqui. Pois é. Então é isso, né, velho? Pô, pois é. É isso aí, né? Então, o diálogo é aqui, ó, com o público, beleza? Outra dica, sintetize ao máximo. Quanto mais você puder resumir, melhor. Menos é mais. Lembre-se disso. Outra dica, se for possível, utilize recursos tecnológicos. Lembre-se que, na atualidade, a tecnologia caminha a nosso favor. Então, você tem a possibilidade de usar vários recursos tecnológicos. Se isso for um meio de chamar mais a atenção do seu público, não se esqueça, utilize. E, por último, e não menos importante, Vitor! Faça com que o público te leve para casa. Mas como assim? Eles vão me carregar só porque eu sou levinho, porque eu sou pequenininho? Pense assim, que você vai passar o conteúdo para seu público de modo que ele aplique no seu dia a dia, que aplique na sua rotina, que seja aplicável, que seja usual, que seja útil. Pense em algo que possa ser replicável, possa ser copiável, que a pessoa utilize isso como uma solução, que ela pegue o problema dela, pegue a sua solução, aplique e ela lembre de você. Ela possa usar o seu conhecimento, o seu conteúdo para solucionar problemas. Quanto mais você faz isso, mais a pessoa tem gratidão e mais retornos você vai ter, mais resultados você vai ter, mais satisfação você vai ter também, porque eu particularmente fico muito feliz quando eu ajudo as pessoas. Fechou? Então, valeu! E valeu, bebê! Até a próxima! Yeah, yeah!